Voltamos, ouvintes, com o programa Encontro com a Justiça. Hoje, entrevistando o juiz Luiz Carlos Veloso. Luiz Carlos, tio Carlos. Tio Luiz. Tio Luiz. Tio Luiz. Tio Luiz é como ele é reconhecido em todas as comunidades, em todas as favelas. É um homem especial que hoje nós estamos aqui entrevistando com muito orgulho como colega. Como é que é entrar na magistratura? Uma pessoa de origem humilde como você, como nós aqui da mesa, todos somos. É difícil? É fácil? O que tem que ultrapassar? Tem preconceito contra o povo pobre para entrar na magistratura? Ou é democrática essa escolha? Então, essa história ela começou exatamente há 67 anos atrás. Eu fui nascido na favela do Engenho da Rainha e meus pais eram muito jovens, não tenho nada contra eles, estão já no reino. E eles então me doaram aos meus padrinhos. E aí então eles eram muito idosos e então eu estava estudando e tal, e quando chegou a idade que eu estava com 13 anos de idade, eu tive que parar de estudar. Naquela época a gente fazia o primário, ginásio, científico, né? E eu tive que parar de estudar para poder trabalhar. E aí então comecei a trabalhar, eu fui engraxate. Eu trabalhei em supermercado, eu trabalhei em loja de material de construção, trabalhei no Maracanã para poder fazer uns bicos dia de sábado e dia de domingo e tal. E aí então depois me surgiu a oportunidade de ser trocador de ônibus. E aí um amigo me levou e eu fui ser trocador de ônibus. Mas o grande sonho era ser motorista. Mas eu não tinha condição porque uma irmã havia engravidado, né, precocemente, e aí então eu trabalhava para ajudar essa irmã e eu fui ao exército para poder tirar a carteira de motorista. E foi muito engraçado porque quando estavam todos os soldados lá, recrutas, né, e eles perguntaram quem é motorista, eu logo levantei meu braço e disse sou. E então separaram e tal, e quando o sargento veio, ele pegou e disse, todos aqui têm habilitação. Eu disse, olha, eu não sou motorista, eu sou trocador de ônibus, mas eu vim aqui porque eu preciso tirar minha carteira de motorista. E ele disse, então pela tua sinceridade, você vai sair daqui com a tua carteira de motorista. E eu tirei a minha carteira de motorista de lá. E aí então... Seu exército que o Olavo Bilac pensou, né? Pois é. De forma cidadão, de exatamente. forma cidadão, verdade. Eu saí de lá com a minha carteira de motorista e aí então eu fui depois trabalhar nessa mesma empresa que eu trabalhava como trocador de ônibus, na empresa 310, Praça 15 e API de Del Castilho. Antigamente tinha aqui a barraca do Angudo Gomes, aquelas coisas e tudo, ponto final, era bem ali. E a minha história começou a mudar dia 30 de dezembro de 1970. Por volta das 19 horas, eu conheci a mulher mais bonita que Deus colocou na face da terra, com quem eu estou casado há 42 anos. Parabéns. E aí, então, ela mudou a minha vida. Ela disse, você é tão inteligente, por que você não estuda? E aí, então, eu disse, mas agora, eu com 22 anos de idade, estudar? Não, estuda assim e tal. E aí eu comecei a estudar. E aí, então, fiz o ginásio, naquela época era ginásio científico e pré-vestibular. Mas como eu precisava estudar de noite, o horário do ônibus não dava, eu fui trabalhar de motorista de ônibus. Por isso é que eu falei no início da vocação. E eu trabalhando no táxi, eu passei ali na Central do Brasil, uma senhorinha fez sinal para mim e disse assim, o senhor pode me levar na Rua do Bispo? Falei, claro, levo-se, senhora e tal. E ela estava com os livros e tal. E aí, então, quando chegou na Rua do Bispo, eu não esqueço o número nunca mais, número 83, era Faculdade Entregada Estácio de Sá. E lá estava escrito Direito, Economia e Contabilidade. E ela disse, por que você não estuda? Eu disse, foi a falta de oportunidade, mas o dia que eu puder, eu vou sim. Mas aquilo ficou gravado no meu coração e aí, então, eu saí dali e disse, um dia eu vou estudar aqui. E quando isso foi no ano de 1973, quando chegou no ano de 1976, em julho, eu passei no vestibular e comecei a fazer o curso de Direito, formei, colei grau dia 4 de julho de 1980 e comecei a advogar. E tive a oportunidade de fazer uma audiência em Teresópolis com alguém
que não é porque ele está aqui presente, mas nós tivemos uma conversa, eu era advogado de uma pessoa que havia batido num carro e tal, e nós conversamos, e o Antônio Carlos foi uma das pessoas que me incentivou. Talvez você não lembre disso, entende? E aí, então, eu saí dali e disse, eu vou estudar. Por isso que esse programa é encontro com a justiça. Vejam que encontro maravilhoso que a gente está promovendo aqui. E aí, então, eu comecei a estudar, né? Comecei a estudar e a gente tem aquele provão que precisa tirar 50, para vocês terem uma ideia. Na primeira eu tirei 48,5. No segundo, estudava no mais ainda, 44. Vinha aos módulos. No terceiro eu tirei 37. No quarto eu pensei que eu tinha passado e falei com a minha mulher quando cheguei em casa, dessa vez eu fui. E quando veio a resposta eu realmente tinha ido, né? Mas eu tinha ido pro brejo, pro vaca e tudo, porque eu também não tinha passado. E eu disse para ela, eu não vou mais estudar não. Ela disse, não, você vai passar porque você vai estudar. E aí veio então o 25º concurso, e então me empenhei muito mais ainda, eu fui aprovado. E aí tomei posse dia 25 de setembro de 1996, vou fazer 19 anos de magistratura agora. Mas o meu e é essa história que eu estou falando para vocês em 10 minutos, é que eu levo às comunidades. Eu dou palestra para jovens, e hoje o Beto falou muito aqui, investir jovens. O Beto, eu já faço isso há muitos anos. Então eu dou palestra para jovens, eu dou palestra para encontro de casais, primeira, segunda, terceira etapa. Se você pegar a minha agenda, juridicamente você vai encontrar poucas coisas, mas com referência a palestras e as celebrações vai ter muita coisa. E é exatamente esse trabalho que eu faço, desembargador, é de poder levar aos jovens o seguinte: apesar de ter nascido em favela, apesar de ter passado todas as dificuldades, eu consegui ingressar na magistratura. Agora, foi a mesma coisa que eu disse no início e repito mais uma vez, eu não faço da magistratura uma coisa, não faço, entendeu? Eu me orgulho de ser magistrado, entende? Eu jamais sonhei que um dia eu poderia estar na magistratura, mas eu procuro fazer da minha história para os jovens, dizendo a eles, é possível, basta você querer, entende? Porque é sonhar e lutar. E nesse ponto eu te agradeço, viu, Antônio Carlos? Eu nunca tive a oportunidade de dizer isso a você. Porque não precisou porque, a esse seu exemplo, Luiz, você me disse depois, numa ocasião, muito discretamente e tudo, e eu não me impressionei por 2 motivos. Primeiro, que você não foi o único, houve outros. Eu não posso dizer aqui, a não ser que eles digam, eu jamais direi. Houve outros. E em segundo lugar, e talvez o mais importante, não fui eu quem fiz, foi você. Mas olha, o Silvio, deixa eu só falar uma coisa. O Beto terminou a entrevista dele dizendo que em tempo de medo é preciso cultivar a esperança, né? E o seu relato, né, da sua trajetória é exatamente isso, né? É de alguém que cultivou a esperança, né, ao longo da vida e que continua cultivando a esperança quando desenvolve esse trabalho. Eu acho que é isso que é muito interessante neste momento de terror, de medo, de extermínio, de crise, né? A esperança é que nos faz transpor, né, o que era intransponível, né? Foi a esperança que fez o homem voar. Foi a esperança de um dia, né, voar que fez o homem construir essa coisa absurda, né, que é o avião, né? E que nos faz dar passos como esses, né, que você está demonstrando aqui que é possível dar. Você, ouvinte, está assistindo esse programa através do site www.redejuridicatv.com.br. Mas se por acaso alguém da sua família não está presente, mande que assista esse programa, porque esse programa é altamente edificante, né? Não só a primeira parte do programa, como também essa segunda parte. E nós fizemos questão de trazer aqui o colega Luiz Carlos Veloso, para que vocês saibam que nós, magistrados, não nascemos todos. Há alguns que são privilegiados, que têm já o DNA da magistratura no sangue, mas são poucos, é exceção. A grande maioria da magistratura saiu dessa sociedade, né? Se nós somos
somos bons ou se nós somos ruins, é porque a sociedade é boa ou porque a sociedade é ruim. Mas nós temos aqui magistrados, como o doutor Luiz Carlos, que ele não diz que sente orgulho da magistratura. É a magistratura que tem que sentir orgulho de tê-lo na magistratura. Então, por favor, divulguem esse programa, divulguem todos, mas especialmente esse, porque esse tem uma missão, esse tem uma função, que o Luiz Carlos falou aqui desde o início. Eu sou magistrado porque eu tenho uma missão, e a missão dele é justamente ser o exemplo que ele é. Então, obrigado, Luiz Carlos, por você estar na magistratura fluminense, por você representarmos, você nos representa, e continue sendo esse magistrado íntegro e inteiro que você é. Com muita alegria que a gente está recebendo você aqui hoje, né? Com essa esperança de que a magistratura seja como um todo aquilo que você é. O juiz Luiz Carlos, um dia, depois disso tudo, já juiz, há muito tempo, ele foi fazer uma substituição e sofreu uma decepção com o colega substituído e ele me deu a honra de vir dividir comigo naquele momento e tal. Não sei exatamente como eu pude transitar por aquele caminho. Ele tinha toda a razão, mas não me lembro bem, mas também o tribunal parece que o terá apoiado porque não atendeu o pedido que era contra a sua determinação. Mas fica aqui, ouvinte, o seguinte: nós nos tornamos responsáveis pelas pessoas que nós temos na nossa vida, né? E ele foi me procurar exatamente para eu continuar o trabalho que eu teria feito, mas que eu não fiz, foi ele. Mas, Luiz Carlos, as pessoas que quiserem colaborar, como é que te encontram? Tem um e-mail, tem um telefone? As pessoas que quiserem, você estava falando, podem mandar roupas para a sua obra, pode mandar brinquedos, pode mandar medicamentos que estejam no prazo. Quem quiser, algum empresário aí quiser colaborar, ele não pede não, mas eu peço também financeiramente. Pode mandar para onde, Luiz Carlos? Então, com referência, o senhor falou aí brinquedo, agora nós já começamos agora no mês de outubro a cadastrar as crianças das 11 comunidades que nós temos lá. O ano passado nós vestimos, calçamos, demos um brinquedo e uma cesta básica para 750 crianças e foram 350 cestas básicas. Então, como é que as pessoas podem ajudar? Diretamente com a igreja, foi o que eu sempre fiz. Eu não gosto de mexer com dinheiro. Eu não gosto de receber cheque de ninguém. Tenho acesso para procurar sempre a minha paróquia. Então, a minha paróquia, a paróquia São Sebastião de Olaria, ela está localizada na rua Paranapanema 377. E as pessoas que quiserem quiserem ajudar, conhecer alguma coisa, é só ligar para lá, 2560-5163, paróquia São Sebastião de Olaria. Vamos ver se a gente sensibiliza, né, a administração do Tribunal de Justiça para fazer uma grande campanha interna para que nós todos, magistrados, possamos cooperar com essa sua obra fantástica, né? Falando em esperança, tem uma frase aqui que diz que é necessário ter o caos cá dentro para gerar uma estrela. Olha que maravilha que é a sua estrela que está brilhando aqui na magistratura fluminense. Pois é, Antônio Carlos, é muito interessante essa sua postura de não colocar a mão no dinheiro. Tem a paróquia, né, que já cuida disto, né, que já administra, que já leva, né, o conforto emocional para essas pessoas e que também está procurando levar este conforto, suprir essa necessidade material. Esse trabalho que vocês fazem inclui também trabalho educacional dessas crianças, além dessa parte do pré-técnico, né, creche. Como é que funciona a creche, ensino fundamental dessas crianças? Como é que essa parte educacional dessas crianças que são atendidas? Nós só temos criança de 0 a 4 anos. Então, a partir de 4 anos, nós encaminhamos para as creches do município, entende? Então, esse trabalho que a gente desenvolve é no sentido mais de auxiliar o que nós temos em grande escala dentro do Complexo do
alemão são as mães. As mães, exato. E aí, então, nós ficamos com as crianças durante o dia todo, nós damos café da manhã, nós damos lanche, almoço, banho e tal. E acaba até empregando a mão de obra da comunidade. Exatamente. E aí, então, empregando as pessoas, funcionárias de lá, são todas lá da própria comunidade mesmo. Eu estava aqui e vou depois pedir ao Beto. Desculpa, Beto, toda hora está falando, mas eu fiquei muito interessado na sua palestra. Mas os dois temas foram bastante integrados. Tivemos uma felicidade muito grande. Isso aqui é um compadrio, né? Eu sou amigo do Padre Passos, que é amigo do Luiz, que foi orientando o esbador Antônio Carlos, né? Que tem uma história de vida comum conosco aqui. E veio o Beto, até com a frase dele, que ele encerra aqui o programa hoje, em cima exatamente do que você está falando. Isso está virando um compadrio aqui, hein? No bom sentido, né? No vamos chamar esse padre aí que você... Padre Passos. Eu vou dá depois a referência dele. Eu faço contato com ele, Padre Passos, vem falar aqui só sobre direito, esperança, justiça. Não, com certeza. Mas eu queria te dar a palavra final, Luiz Carlos, para você se despedir dos nossos ouvintes e dar mais algum recado que você quiser, porque a sua presença aqui realmente enobreceu esse programa Encontro com a Justiça. Eu quero agradecer ao convite que me foi formulado para vir aqui e me colocar à disposição as pessoas que necessitarem. O meu trabalho é esse. Eu quero realmente ser um fio de esperança para os jovens. Nós precisamos investir nos jovens, nós precisamos realmente mudar esse quadro que nós estamos vivendo, e foi o que foi dito pelo Beto hoje. As armas não resolvem. Nós só vamos conseguir se nós tivermos uma formação, se nós tivermos uma oportunidade para essas crianças e esses jovens. Então, muito obrigado, que Deus continue abençoando o trabalho de vocês aqui. Bom, parabéns. Então, ouvintes, muito obrigado aí pela audiência de hoje. Nós vamos agora ouvir o programa, o Jornal da Manchete 760, edição das 12 horas, com a apresentação de Enio Paes. A Rádio de Verdade apresentou Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan.